dia, graça e paz, queridos. Eu quero trazer para vocês uma palavra aqui em Marcos 14, versículo 3. E enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixe-a em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. E eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e se lembrarão dela. Aqui nesse capítulo 3, no versículo 3, o que me chama muito a atenção é que essa mulher é Maria, irmã de Lázaro. Eles estavam na casa de Lázaro. Eles falam Simão o leproso. Maria deu a Jesus tudo o que ela tinha de melhor. Isso me traz uma reflexão sobre o que nós temos dado a Jesus, pelo que Ele tem feito às nossas vidas, pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Porque muitas das vezes nós só sabemos pedir. Pedimos um emprego, pedimos um carro novo, pedimos a saúde, mas o que nós temos dado a Jesus? Maria, ela não se importou com as pessoas à sua volta. Aqui mais a fundo fala que um estudo mais profundo fala que esse perfume custava 300 moedas de prata. O que quer dizer que aquilo era muito caro. Era como se fosse um perfume árabe, que hoje em dia está muito em alta, que as pessoas estão comprando, que está em evidência. Além do que um perfume árabe. Porque esse perfume que ela derramou sobre Jesus, ele era tão caro que ele custava 1 ano de salário. 300 moedas de prata. Então ela deu o seu melhor. Ela não teve apego financeiro. Ela deu tudo de melhor que ela tinha para Jesus. E ela também não se importou. Porque aqui fala que os discípulos a repreenderam severamente. Em uma outra passagem fala que eles a importunavam. Numa outra tradução fala que eles a importunavam severamente. Ela não se importou com o que as pessoas falavam. E muitas das vezes o Senhor quer de nós a nossa gratidão. E às vezes a gente não faz aquilo que o Senhor coloca no nosso coração porque a gente vai se importar, tá se importando com o que os outros vão pensar, com o que os nossos colegas de congregação irão pensar, com o que a nossa família irá pensar. Mas Maria não se importou com o que as pessoas falavam para ela. Ela não teve importância, ela não se entristeceu com aquilo que os discípulos falaram para ela. Inclusive Judas falou assim: mas por que ela não vendeu esse perfume e deu dinheiro aos pobres? Mas o que Deus colocou no coração dela naquele momento foi para ungir Jesus. E ela obedeceu à voz do Senhor que tocou seu coração. E às vezes a gente não obedece aquilo que o Senhor coloca no nosso coração.
que você tem feito para agradecer aquilo que Jesus fez na sua vida? Se você for estudar bem a vida de Maria, de Marta e de Lázaro, na Bíblia fala que eles eram amigos de Jesus, que Jesus os amava, que Jesus amava essa família. E eu creio no meu coração, não está na Bíblia, é teoria da irmã Linda, que Maria estava grata, porque eles estavam reunidos ali para agradecer a Jesus por ter ressuscitado seu irmão Lázaro. E a gratidão que ela tinha a Jesus por ter ressuscitado seu irmão foi tão grande que ela deu o seu melhor. Ela deu o perfume mais precioso. Em uma outra tradução fala que o perfume era tão cheiroso que a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Então ela deu o seu melhor, ela derramou aos pés de Jesus o seu melhor. E às vezes a gente se importa com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, e não entregamos ao Senhor a nossa gratidão. E não entregamos aos pés do Senhor aquilo que Ele coloca no nosso coração. E eu vejo que ela ficou o tempo todo do lado de Jesus, não se importando com os olhares, com os bochichos das pessoas, mas fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Você pode ver que essa palavra, esse ato que Maria fez, foi tão importante que o próprio Jesus fala aqui, no versículo 9. E eu digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e se lembrarão dela. O que ela fez por Jesus foi honrado. Na Bíblia se fala sobre poucas mulheres. As mulheres sempre participaram do ministério de Jesus, mas elas são pouco citadas. Porém, o que Maria fez é citado em 3 livros. O que ela fez é contado em Marcos, é contado em João e é contado em Lucas. Para você ver como o Senhor honrou a gratidão dela. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente faz para Deus sempre será honrado. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração para você fazer, faça, porque Ele vai te honrar. Eu costumo ouvir sempre de uma pessoa muito importante na minha vida, que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que a gente faz com amor, com gratidão, sem interesse, será honrado por Deus. Porque Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa do nosso perfume, mas Ele precisa da nossa gratidão. Porque Ele enviou o seu Filho único para morrer na cruz, numa morte cruel, que era uma das piores mortes que existia, por mim e por você, para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Então, pense nisso nessa manhã de hoje. O que você tem feito como gratidão por tudo que o Senhor tem feito em sua vida? Você tem tirado um tempo para Ele? Você tem dado a Ele aquilo que Ele tocou no seu coração? Às vezes o Senhor toca no nosso coração para fazer um jejum e a gente não faz. Às vezes o Senhor toca no nosso coração para visitar uma pessoa necessitada de oração e a gente não obedece aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então, nessa manhã de hoje, eu quero te dizer o que você tem feito em gratidão por tudo que o Senhor tem feito a você, a sua família, na sua vida. E amém, eu quero orar com você.
Eu quero te dizer que o Senhor venha abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Amém? Senhor Jesus, neste momento, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um que está assistindo a esse vídeo nas tuas mãos. Que a tua graça e a tua misericórdia venham estar sobre nós. Que nós venhamos ter um dia abençoado e direcionado por ti, ó Pai. Que o Senhor venha nos levar a refletir sobre aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o nosso coração venha ser grato por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Que nós possamos nos colocar à sua disposição para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que nós possamos, ó Pai, ser como a flecha lançada em direção ao alvo. Porque a flecha, uma vez que é lançada, ela não pode voltar mais atrás. Que nós possamos, Pai, seguir nessa direção com alegria no nosso coração. Que o nosso dia seja abençoado, que a nossa família seja abençoada e que a sua palavra venha impactar os nossos corações em cada dia, em cada amanhecer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica na paz do Senhor.